Eu quero falar nessa manhã sobre um crente chamado Pedro. Repita comigo. O Pedro, irmão Pedro Couto está aí? Não é você não, tá, Pedro? Não. Vamos repetir então, entendendo que não é o irmão Pedro Couto. Vamos lá. Um crente chamado Pedro. Só a galeria, vamos ver. Só o João. Um pente não, um crente. Toda a igreja, vamos lá. Para mostrar aqui, eu não sei se nós vamos conseguir, eu vou conseguir ir até o final, porque fui me empolgando, fui escrevendo, e geralmente eu falaria assim, hoje à noite eu continuo, mas hoje à noite, pastor Nelson está com uma palavra poderosa já, e não veio nem de manhã, está descansando para chegar aqui tinindo, para trazer a palavra. Então eu quero convidar você a vir hoje à noite ouvir a palavra do coração de Deus aos nossos corações. Então por isso, se eu não conseguir esgotar, se eu não conseguir ir até o final, onde eu estava pretendendo, nós sabemos que é o Espírito Santo que conduz e Ele há de completar essa palavra no seu coração. Não estou me eximindo de culpa, né, de responsabilidade, jogando a batata quente na mão do Espírito Santo, né? O que eu estou convidando a você sabendo que a igreja já é conhecedora dessa palavra, e eu quero tentar esgotar ao máximo cada momento dessa palavra. Então, para mostrar esse pano de fundo desse episódio, eu gostaria de voltar quando Pedro é chamado por Jesus. E o objetivo nesta manhã é apresentar um crente chamado Pedro e como esse crente é parecido conosco. Esse crente chamado Pedro é parecido conosco devido à sua estabilidade, devido à sua vulnerabilidade. E ele é parecido conosco porque é um homem que avança, é um homem que recua, é um homem parecido conosco porque é um homem que tem grande coragem, um homem corajoso, mas também é um homem que viveu a pior covardia, a covardia mais vergonhosa que se tem notícia da história. Ele só perdeu para Judas, esse homem corajoso, no momento que deixou Jesus sozinho e se acovardou. Então esse é o crente chamado Pedro. Ele é corajoso, mas às vezes é covarde. Ele avança, mas às vezes recua. Ele é estável, mas às vezes é instável. Ele é parecido conosco devido à sua vulnerabilidade, porque às vezes nós ficamos vulneráveis. Então Pedro é aquele que disse: eu morro por você, Jesus, eu morro por você. Mas horas depois ele nega Jesus 3 vezes. E aquele que foi impulsionado, viu Jesus e pulou e começou a andar sobre as águas, esse que depois afundou, esse que tem sido a inspiração da minha palavra nesta manhã. Eu abro um parênteses, às vezes nós criticamos Pedro porque ele afundou, mas eu entendo que não teve ninguém naquele barco que viveu a experiência que Pedro viveu. Os outros não afundaram, mas também não saíram do barco, não tiveram a experiência, continuaram lá. Pedro, ele saiu do barco, ele foi lá, ele afundou e viu de Jesus, sentiu a mão de Jesus. Talvez foi o primeiro surfista que temos notícia, porque as ondas eram altas e ele foi surfando naquelas ondas pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Pedro está aqui nessa manhã, Pedro está sentado aí do seu lado, Pedro está do seu lado direito, Pedro está do seu lado esquerdo, Pedro está na frente aí de você, Pedro está atrás de você, ele mora debaixo da nossa pele. Pedro, nós temos esse DNA de Pedro.
O Pedro que andou com Jesus, que nasceu em Betesda, irmão de André. Esse Pedro que era empresário de sucesso na área pesqueira. A Bíblia diz que ele é levado a Cristo pelo seu irmão André e se torna um grande apóstolo. Ao pregar a palavra, as pessoas aceitavam a Cristo, e a Bíblia diz que a ousadia desse homem, já no final da sua trajetória, era tão grande, que as pessoas botavam doente ao lado, e a sombra desse homem curava. Você não vê na Bíblia algo parecido com isso? Esse homem tão imperfeito, e se tornou um baluarte nas mãos de Deus. Às vezes nós não temos paciência como adolescente. O pastor não tem paciência com João Pedro, o pastor não tem paciência com o Hernani, o pastor não tem paciência com o Luiz Alberto, com Dalva Margarete, com o Gustavo. O Senhor não tem nós não temos paciência, mas a Bíblia diz que Jesus, ele olhou o Pedro, não aquela circunstância, mas ele conseguiu contemplar o Pedro que se tornaria. Então eu quero que você entenda nessa manhã, o que você está passando. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao raciocínio humano aquilo que o Senhor tem preparado para você. O Senhor tem preparado algo grande, e você é convidado a não olhar pela esfera material, mas tomar posse pela esfera espiritual. A Bíblia diz que é esse o homem que é chamado Pedro. A palavra do Senhor diz que esse crente chamado Pedro, ele se torna esse grande apóstolo. E eu quero falar alguns episódios da vida desse homem. E um dos primeiros episódios que eu quero registrar do homem chamado Pedro está registrado em Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando na margem do mar da Galileia, e havia uma multidão desejosa em ouvir Jesus. A palavra do Senhor diz que logo pela manhã, os pescadores estão voltando para a praia, sem terem pego nada. Jesus vê um barco, e era o barco de Pedro, e ele entra no barco de Pedro, e ele manda que Pedro se afastasse um pouco, e o barco vai para o meio da praia. E a Bíblia diz que Jesus usa aquele barco como púlpito. Jesus usa aquele barco como púlpito, e ali daquele barco Jesus começa a trazer palavras poderosas. O barco de Pedro, o instrumento de trabalho de Pedro, o instrumento de trabalho do pedreiro, que é a colher do pedreiro, que é o prumo, que é a régua, o instrumento de trabalho do professor, que era no passado o giz, hoje é a caneta, hoje é a apostila, o instrumento de trabalho do médico, o instrumento do trabalho do advogado. O Pedro, ele pega o instrumento de trabalho dele e coloca nas mãos de Jesus. Qual era o instrumento do trabalho de Pedro? O seu barco. E a Bíblia diz que Jesus pede o barco de Pedro, e no final Jesus orienta Pedro para ir mais distante, mais fundo, para pescar. Eu gosto muito de ficar imaginando a cena, e eu imagino um diálogo. Certamente Pedro, ele era muito falante, ele teve dito para o Senhor Jesus, ele falou assim: olha Jesus, o Senhor tem uma pregação muito boa, olha Jesus, o Senhor realmente cura, mas eu quero dizer para o Senhor que de pesca entendo eu. Pedro deve ter falado de Jesus, de pregação, de cura, de libertação de demônio, tu entende, mas de pesca entendo eu. Então eu quero dizer que eu pesquei a noite toda, eu sou profissional dessa área, e eu não peguei nada. O mar não está para peixe, a coisa está feia. Eu imagino Pedro tendo esse diálogo, mas certamente não deve ter acontecido, porque a Bíblia não relata, e a palavra do Senhor diz que em obediência ele obedece à voz de Jesus.
E a Bíblia diz que ele joga a rede, e você conhece a história, o milagre que acontece diante do profissional. Repita comigo: o milagre que acontece diante do profissional. Eu gosto muito quando o profissional chega e fala, e o Senhor desfaz aquilo que ele falou, porque a última palavra é do Senhor. Quantas vezes alguém disse: você não vai conseguir, mas o Senhor dá a última palavra: vai conseguir sim. Quantas vezes alguém disse: olha, o seu filho vai buraco abaixo, não tem jeito. Alguém da família usa a boca, empresta a boca ao diabo e traz uma palavra negativa, e você não toma posse daquela palavra, e você acredita na palavra do Senhor, e o Senhor reverte. Quantas vezes você que teve algo frustrante no passado, e as pessoas dizem: olha, é mesmo assim, não tem jeito mesmo, mas você acredita e você consegue reconstruir a sua história. Então a Bíblia diz que o Pedro, ele entrega o seu barco a Jesus, e Jesus em obediência, e Jesus faz um milagre maravilhoso com o instrumento de trabalho de Pedro. Então repita comigo: com o instrumento de trabalho, o milagre acontece. Porque antes de acontecer o milagre da profissão do Pedro, a Bíblia diz que Pedro abriu mão do seu instrumento de trabalho e colocou nas mãos de Jesus. E Jesus não fica devendo nada a ninguém, e o Senhor, vendo a frustração da noite, e o Senhor opera um milagre na vida daqueles homens profissionais. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso 8, que ao perceber o milagre, o apóstolo Pedro, até então o Pedro, pescador, ele fala algo para o Senhor maravilhoso. Lucas 5, verso 18: afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Vamos lá? Então aqui, como colocou aqui o pastor Felipe, vamos lá, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Vamos lá, observe que vendo Simão, esse Jesus que ele havia emprestado o barco, vendo Simão, prostou-se aos pés de Jesus. Então ele, vendo que ele emprestou a sua ferramenta de trabalho, o seu bisturi, a sua caneta, ele emprestou a Jesus, e vendo, a Bíblia diz que ele se prostra dizendo assim: eu sou pecador, Senhor, eu duvidei, eu sou pecador, Senhor, afasta-se de mim. Verso 10, Jesus fala para Pedro: não temas, Pedro, doravantes não será mais pescador, serás pescador de peixe, serás pescador de homens. Serás pescador de homem. E Pedro deixa tudo e segue Jesus. Vamos ler o finalzinho? Não temas, toda a igreja. Então, irmãos, esse é o Pedro. Tem um chamado milagroso dessa maneira. Como Jesus chama Pedro? Como foi que Jesus te chamou? Como foi que Jesus te chamou? Jesus chamou Pedro no momento que ele estava trabalhando. E foi um dia frustrante, foi um dia que não deu nada certo. Então, naquele dia que não dá nada certo, entenda que o Senhor pode operar um milagre naquele dia. Naquele dia que você bota a mão na cabeça e diz assim: eu não deveria nem ter acordado, nem ter saído de casa. Acontece. A Bíblia diz em alguns momentos, o dia mau. Então a Bíblia diz que o Pedro, nesse dia mau, ele tem um encontro com Jesus e vive um dos maiores milagres, talvez humano, e agora um milagre espiritual, que agora esse homem se torna pescador de homem. O segundo episódio que eu quero falar da vida de Pedro, um crente chamado Pedro. O segundo episódio de um crente chamado Pedro que eu gostaria é Mateus capítulo 16. Mateus 16 diz que Jesus faz uma enquete com os discípulos.
A pergunta de Jesus, boca de urna, ele pergunta, como está meu Ibope? Ele pergunta, quem as pessoas falam do Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem na boca do povo? O que eles dizem do Filho do Homem? E a resposta dos discípulos uns diz que és Elias, João Batista, Jeremias ou algum profeta. Em resumo, Jesus, o povo não sabe de nada. Um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias. Vem a pergunta de Jesus no verso 15. E eu quero que você leia com toda a igreja em uma só voz. Vamos lá? Eu quero que você pergunte à pessoa que está do seu lado, quem é Jesus para você? Não responda, só ouça a pergunta. Qualquer resposta, ela seria, talvez, religiosa. E o objetivo é que seja uma resposta de íntimo. Entenda a diferença? Não estou criticando a resposta religiosa, que eu dou resposta religiosa. Mas o objetivo nessa noite é uma resposta de íntimo. Não é a resposta que nós temos em nossa boca de tanto ouvir pregação do pastor. Mas tem que ser uma resposta do íntimo. Aquela resposta que Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu tenho uma resposta lá do fundo do meu coração. Então a Bíblia diz que Jesus pergunta, o que o povo fala? Muita coisa. E vocês? E vocês, o que dizes? Aí o falante Pedro, um homem, o crente chamado Pedro, que agora já era crente, não era mais o pescador, já era servo do Senhor, membro da Igreja Batista de Laranjeiras. O crente Pedro, esse homem, ele pega a resposta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fala assim, yes. Mais uma vez. Rapaz, Pedro, depois dessa resposta, ele ficou se achando. Ele ficou, que resposta, nem eu estou acreditando, vou ver no espelho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pedro se achou. E Pedro se achando, ficou esperando o elogio de Jesus, pelaquela definição tão cirúrgica, tão lúcida, mas Jesus responde a Pedro, verso 17. Vamos lá? A Bíblia, o que Jesus está dizendo em outras palavras, Pedro, menos, baixe a bola, não se ache mais espiritual do que o grupo, não se ache mais inteligente, você só sabe isso porque o Pai do céu te revelou, você não sabe, se não fosse o Pai, não tivesse te revelado, você não iria saber. Então Pedro, baixa essa bola, porque nós sabemos quem Jesus é, porque o Pai nos revelou. Eu quero pedir ao pastor Felipe para colocar, e se você puder marcar esse texto, se é que já não está marcado na sua Bíblia, ou no seu celular, com uma cor diferente, Mateus 11, 27, Mateus 11, 27, olha que palavra poderosa nós temos. Por que você pode reconhecer quem é Jesus? Vamos lá? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser se revelar. Então, a pessoa só vai conhecer o Pai pelo Filho, a pessoa só vai conhecer o Filho pelo Pai. Então, está
a coisa está interligada. E eu quero dizer para você, porque nesse momento, o verso 18, continuando, o verso 18, Jesus fala para Pedro algo maravilhoso. Ele diz assim: Pedro, diante dessa palavra, eu quero dizer para você o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita comigo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 4 verdades desse, abre um parênteses aqui para trazer 4 verdades desse texto. Esse texto está dizendo que Jesus é o fundamento da igreja. Repita comigo: Jesus é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, verso 11, o apóstolo Paulo diz: ninguém coloque outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11, o fundamento da igreja é Cristo, Ele que é o fundamento da igreja. Então não invente não, a base da igreja é Cristo. Outra verdade, segunda verdade desse texto, do verso 18 de Mateus 16, 18. Jesus não é apenas o fundamento, Ele é o dono da igreja. Repita comigo: Jesus é o dono da igreja. Jesus é o fundamento, Jesus é o dono, segundo Mateus capítulo 6, verso 18. Ele diz que eu edificarei a igreja do pastor Eliezer. Não está escrito lá? Não. Nem apócrifo isso é. O que Jesus está dizendo? Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja de quem? Quem é o dono da igreja? Então, olha as verdades desse texto. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus não é apenas o fundamento, Ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é dos pastores que me passaram antes de mim, a igreja não é de nenhum grupo, a igreja não é de nenhum pastor do colegiado de pastores. Ele não passou nenhuma procuração para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele não passou nenhuma procuração. Olha, de hoje em diante, a igreja pertence à Igreja Católica. Ele não passou nenhuma procuração para as igrejas batistas. Ele não passou nenhuma procuração para as igrejas assembleianas. A igreja continua sendo dele. Ele é o dono da igreja. Nenhuma convenção pode dizer: a igreja, essas igrejas são nossas. Não, a igreja de Jesus. Ele edifica e Ele é o dono. Repita comigo. Quem edifica a igreja é Jesus. E quem atrapalha a edificação da igreja, muitas vezes, é o pastor Eliezer, você, somos nós. Ele é o protetor da igreja. Não se importe com as ameaças, com as perseguições, porque isso não é novidade, isso aconteceu no início do século, no século passado, desde quando a igreja surge no meio de perseguição. Então, quando você vê perseguição, isso não é novidade na igreja, porque a igreja é de Jesus e Ele é o protetor da igreja. Se você lê o livro de Apocalipse, a Bíblia, o Apocalipse vem no momento em que o povo estava vivendo uma situação terrível. E as cartas às igrejas dizendo: olha, eu continuo sendo o dono da igreja, eu sou aquele que ando no meio da igreja, eu estou visitando os pastores, eu estou visitando a minha igreja. Jesus continua sendo o dono da igreja. E após essas verdades, de falar sobre essas fases de ensino, Jesus leva agora para Pedro, para um outro momento. Depois de Pedro dar bola dentro, aí agora Pedro dá bola fora. Nesse texto, Mateus 16, verso 21 a 23, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então talvez Pedro tivesse se empolgado, e agora Jesus está dizendo em Mateus,
a partir do versículo 21, o que vai acontecer. Que ele ia para a cruz, ele ia morrer. Jesus está dizendo, olha, nós estamos nesse glamour aqui, mas a coisa vai esquentar, o funil vai pegar. Eu quero que você leia comigo Mateus 16, de 21 a 23. Vamos lá? E desde... A Bíblia diz que Pedro, muito empolgado, ele diz para Jesus, não, Jesus, de modo nenhum, que tu vai para a cruz, nada, um trabalho desse, milagres, nada disso, nós não vamos deixar, tem compaixão de ti mesmo, isso não pode acontecer. Aí Jesus, nesse verso 23, Jesus olha para ele e diz, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, tu não cogita nas coisas de Deus, tu só pensa nas coisas dos homens. Quando a igreja só pensa no material, é perigoso. Igreja que só pensa em coisas materiais, em ajeitar o mundo para ficar, abre o olho. A Bíblia está mostrando. A igreja do Senhor espiritual. Então, observe, irmãos, se Pedro fosse a pedra, como muitos dizem, a pedra, que um pouco mais anterior, você vê que Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora, 23 tem esse episódio. Então, se Pedro fosse a pedra, a igreja já estava rachada, porque foi uma machadada na pedra. Se Pedro fosse a pedra, a igreja teria afundado. Mas observe o que Jesus não falou. Repita comigo, o que Jesus não falou. Não coloque essas palavras na boca de Jesus. Jesus não falou que Pedro era Satanás. Jesus não falou que Pedro era Satanás. Ele diz, arreda-te de mim. Arreda-te de mim. Satanás vai, mas Pedro... Satanás vai, mas Pedro... Se Jesus... fala assim, arreda-te de mim, Pedro. Talvez o Pedro ia e Satanás ficasse. Às vezes na igreja nós temos uma situação em que nós queremos nos livrar do problema e nós tiramos o Pedro. Tirar Pedro não resolve. O que nós precisamos é arredar Satanás do meio da igreja. Tirar o Pedro, às vezes Satanás fica. Ele só muda de endereço. Estava no Pedro, não vou falar João, é a mania de falar João, mas João está ali me olhando de cara feia. Vai para um nome aqui, não tem aqui na igreja. Vai para o Orlando, não tem Orlando aqui não, tem? Tomara que não tenha nem Orlando me ouvindo. Então, ou seja, não adianta tirar Pedro não adianta tirar Satanás de Pedro, ele vai lá para o Orlando, vai lá para o outro. Então, nós temos que arredar Satanás. Então, Jesus não falou que Pedro era Satanás. Jesus não falou que Pedro estava possesso. Aqueles crentes espirituais, quando alguma coisa acontece, isso é demônio puro. A pessoa está possesso. Jesus não mandou Pedro arredar-se. Jesus falou, arreda Satanás. O mesmo Satanás que tentou Jesus no deserto, ele está de volta. Ele diz assim, eu voltei. Ele estava de volta, tentando instrumentalizar Pedro para afastar Jesus da cruz. Se Jesus vai nessa conversa macia do discípulo dele, da pessoa que estava perto dele, nós não teríamos a cruz. Se nós não tivéssemos, se nós não
tivermos discernimento, a coisa vai ficar ruim, porque nós vamos afastar Pedros e vamos ficar com o problema. Satanás, arreda-te, arreda-te. Terceiro episódio, Mateus 17. Isso tudo foram episódios na vida do crente chamado Pedro. Terceiro episódio, Mateus 17, eu acho que eu vou ter que interromper aqui nesse terceiro episódio. 6 dias depois, Jesus vai ao monte para orar. Eu, às vezes, vejo pessoas muito preocupadas se é o Monte Tabor, se é o Monte Moriá, que monte é, e fico vendo hoje igrejas endeusando geografia. Cuidado com geografia. Não adianta você ir lá em Israel e subir no Monte Tabor. A oração que você vai fazer naquele monte, você pode fazer aqui, pode ir lá no Arará, onde a arca pousou. Você pode fazer na sua casa, porque Jesus disse para a mulher samaritana que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui, nem em Jerusalém, mas o Senhor está à busca de adoradores verdadeiros. Onde tiver um adorador verdadeiro, Jesus está. Então, cuidado em dosar geografia bíblica. Então, Jesus vai ao monte orar, e orou com a sua equipe. Amém? Amém nada. Jesus orou e a equipe dormiu. Jesus orou e a equipe dormiu. Jesus vai ao monte orar, e ele vai orar, e os discípulos dormem. E no monte acontece 4 milagres. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. Jesus é transfigurado, o rosto como o sol, a roupa como luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua ida para Jerusalém. Moisés, a lei, Elias, o profeta. Então, o que está sendo dito ali que se cumpriu, lei e profeta. Agora, Jesus está indo para a cruz e acabou, não tem mais essa necessidade, está tudo se fundindo em Jesus, tanto a lei como os profetas. Jesus absorveu tudo isso foi para a vinda de Jesus. Ou seja, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus. Terceira coisa que acontece ali, uma nuvem luminosa envolve todo mundo, agora até os discípulos. Quarto milagre que acontece no monte, uma voz de dentro da nuvem: este é meu filho amado, a ele ouvi. Repita comigo. O que a voz estava dizendo era que Jesus é o Filho amado de Deus e eu preciso ouvir Jesus. Jesus disse: eu sou a palavra. Eu sou a palavra. O pastor Felipe botou, vamos ler? Estando. Você vai entender muito bem Moisés e Elias, a lei e os profetas, com o apóstolo Paulo explicando em Romanos 8, 3, dizendo que a lei estava enferma, não resolveu. A Bíblia diz que Pedro ouve a Jesus. Eu preciso ouvir a Jesus. Pare de ouvir homens, pare de ouvir profetada, ouça Jesus. Às vezes está correndo, vou naquela igreja tal que tem uma irmã do fogo, vou na igreja tal que tem a irmã da água, vou na igreja tal que tem a irmã do ar, os elementos todos, e nada resolve. Para com isso. Ouça Jesus. Jesus está falando ao teu coração, Ele é a palavra. Pedro ouviu: este é meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, você quer ter sucesso na vida, quer ser um homem poderoso nas minhas mãos, ouça o meu filho Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: ouça Jesus. Deus está falando, ouça a palavra, ouça meu filho, ouça a palavra. E Jesus declara que a conversa era sobre
que ele teve com os dois lá era sobre Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus desceu do monte, ele liberta já um menino possesso. Então eu quero dizer para você, não adianta ir para o monte, não adianta se clausurar dentro da igreja. O Senhor me chamou para estar do lado de fora. Eu gostava muito, fui com os discípulos, seminaristas aqui da igreja, lá em Realengo, vai pela Brasil, tem um monte lá, de vez em quando nós íamos lá orar. Coisa maravilhosa, porque eu gostava daquele monte, não sei se algum que está aqui foi comigo, eu gostava daquele monte porque ali tem uma pedra enorme, gigantesca, talvez do tamanho aqui desse templo, e em cima de uma pedra tão pequena. Eu fico olhando, meu Deus, está lá até hoje, como uma coisa equilibra ali. A ponto de eu falar assim, um pastor que subiu, foi lá comigo, eu falei, vamos subir naquela pedra. Eu sei lá, porque equilíbrio, é lógico que não vai acontecer nada, está ali desde a fundação, mas a Bíblia diz que é maravilhoso ir naquele lugar e orar, mas eu não posso ainda usar esses locais. É bom ir no monte ali, ainda mais quando está fresquinho, o sol não nasceu. A gente vai ali na General Glicério, a gente orar ali no monte. E a gente chega ali, irmão Rosimira e irmão Antônio sempre estão indo com a gente, muitos irmãos aqui vão. A gente chega ali, já tem até aquelas irmãs das assembleias já ali, o fogo já está comendo ali naquele monte, e a gente entra no fogo, né? Glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, porque a Bíblia fala que eu não posso endeusar o monte, mas é bom quando a Jaqueline coloca, hoje tem monte, eu digo, eu vou para o monte orar. É bom sair do mesmice, sair do local e orar. A palavra do Senhor diz que Jesus quando desce, encontra uma criança possessa pelo demônio, e a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados com o que Jesus fez, Lucas 9, verso 4. Jesus consegue enxergar uma situação perigosa naquela admiração, pois ele não veio deixar ninguém ficar admirado, ele veio aqui salvar o que estava perdido. Em João 6, eles já haviam tentado colocar Jesus como político, e mais uma vez esse era um plano orquestrado. Em Lucas capítulo 9, verso 43, Jesus, ele diz, como todos estão maravilhados, disse Jesus aos seus discípulos, fixai os olhos e os ouvidos na segunda palavra, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e a Bíblia diz que eles não entenderam, e eles não conseguiram, não podiam entender. Esse é o Pedro, esse Pedro que teve tantas experiências com Jesus, esse é o crente Pedro. Eu quero perguntar, já concluindo a palavra, o Pedro que eu falei está diferente do Pedro que está aqui nessa manhã? Não. Quantos anos eu estou na escola bíblica dominical? Quantos anos eu tenho ouvido Deus falar? Quantas mensagens eu tenho ouvido? Quantas vezes eu tenho visto sinais e prodígios? Quantas vezes o Senhor tem feito maravilhas e nós falhamos. A Bíblia diz que esse Pedro, esse crente Pedro, Mateus 26, verso 36, diz que Jesus leva os seus discípulos e ele vai adiante. A Bíblia diz que ele começa a se angustiar, ele começa a sentir angústia. Mateus 26, 38, ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. A Bíblia diz, verso 39, ele prostou o rosto no chão, ele ajoelhou, ele colocou o rosto no chão. Verso 39, ele se ajoelhou. Mateus 26, 39, ele se ajoelhou e colocou o rosto no chão, ele estava angustiado.
Ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, e ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Que cálice era esse? A certeza que os discípulos iriam abandonar. Que cálice era esse? A certeza que a prisão ia ser humilhante. Que cálice era esse? A certeza que ele seria esbofetado. Que cálice era esse? A certeza da acusação de blasfêmia contra Deus, contra o seu pai, e conspiração contra César. Que cálice era esse? A certeza que os romanos colocariam uma coroa de espinho na sua cabeça. Será que nesse momento Jesus estaria desistindo da cruz? A Bíblia diz que ele passou por esse martírio, ele vai à cruz e ele não desiste. A resposta, ele diz: o cálice é a santa ira de Deus. Romanos 1, verso 18. Que cálice era esse? Era a ira de Deus contra o pecado. Quando Jesus fala assim: se possível, passa de mim esse cálice, o apóstolo Paulo responde, Romanos 1, 18, o cálice é a santa ira de Deus. O cálice era a separação do Pai. O cálice era viver longe do Pai. A Bíblia diz que os discípulos não puderam estar com Jesus. Pedro foi o primeiro a abandonar Jesus. O Pedro que diz: olha, Jesus, eu vou contigo, eu não vou deixar, eu vou com você. Esse Pedro abandona Jesus. Esse Pedro, depois de ter abandonado Jesus, verso 38 de Mateus 26, a servente usada pelo capeta vai falar com Pedro: eu te vi. A mulher foi ver justamente o Pedro, que já estava meio barro, meio tijolo. A Bíblia diz, verso 69, a criada fala: tu estava com Jesus. Eu sei, porque tu estava com Jesus. E mais outra vez, verso 71, outra pessoa viu Pedro. Verso 73, outros falaram: olha, o seu modo de falar te condena. E Pedro diz assim, verso 74, Mateus 26, 74, eu juro que não conheço. Eu juro que eu não conheço. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, o galo cantou e Pedro se lembrou. Que dor cruel. Lucas fala que depois, Lucas 22, 61, Lucas diz assim: e ele chorou amargamente. Parece que o Lucas experimentou até a lágrima de Pedro, e disse que era amargo. Disse assim: ele chorou amargamente. O que Pedro estava dizendo? Muita dor no coração, porque havia negado a Jesus. E eu quero concluir com o texto que nós lemos. Pedro chega na praia, Jesus faz o peixinho, e o Senhor fala para Pedro: Pedro, tu não me negou 3 vezes? Não foi 3 vezes que tu me negou? Aí vem as perguntas clássicas. Pedro, tu me amas? Primeira vez? Sim, eu te amo. Anulando a primeira negação. A segunda: Pedro, tu me amas? A igreja? Os Pedro que estão aí, vamos lá. Pedro, tu me amas? Sim. Mais forte, Pedro acho que falou melhor, vamos lá. Pedro, tu me amas? Sim. Então, a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Sim. Então, matou a primeira negação. Segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Sim. Matou a segunda negação, perdão. E agora, terceira vez: Pedro, tu me amas? Matou a terceira negação. Pedro negou 3 vezes e Pedro declarou 3 vezes o seu amor incondicional por Jesus. Aonde o pecado abundou? Aonde o pecado abundou? E a Bíblia diz que Jesus restaura aquele Pedro. Eu acredito que se fosse pastor Eliezer, eu queria mexer com o pastor, não tem nenhum pastor aqui hoje? Pastor Heraldo. Se fosse pastor Heraldo dizia: aí, está fora. Pastor Heitor, perdão. Se fosse pastor Heraldo, se fosse pastor Heitor, ia dizer assim: estou fora, eu não quero mais esse Pedro no meu colegiado, não. Esse camarada é muito estável, eu estou fora.
mas a Bíblia diz que Jesus investiu no Pedro. Repita comigo, Jesus, mesmo assim, investiu no Pedro. Você, quando começou, eu não pedi você para identificar o Pedro que estava do seu lado? Então fale para o Pedro que está do seu lado, Jesus não desiste dos Pedros. O Jonathan está aí? Jonathan. Vocês cantam a impressão, ele não desiste de você? É fácil? Então Jonathan vai cantar. Ele não desiste de você, ele se importa com você e compreende o teu caminhar. Olha como eu decorei toda a letra, viu? O Jonas estava ali recitando para mim enquanto eu... Ele não desiste de você. Fique de pé, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: Jesus não desiste de mim. O pastor Eliezer pregou hoje sobre um crente chamado Pedro. E talvez você conheça algum crente chamado Pedro. Você conhece algum Pedro que está passando por uma situação e tenha desistido. Eu errei. Você vai distribuir folheto e você sempre encontra crente afastado. E eu quero que esse crente, ele possa entender nessa manhã que Jesus não desiste de ninguém.